Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais uma versão do nosso grupo de estudos. Hoje estamos com um pouquinho a gente porque aparentemente o pessoal deve ter parado para ver o jogo. Olha aí, mano, tá chegando mais gente aqui. Bom, vamos para a nossa parte de anúncios rapidinho. Hoje não temos muito anúncio. O mais legal que nós temos é o site do PureRest, que agora tem um site para valer, né? Deixa eu compartilhar a tela com o pessoal, que eu sempre esqueço de compartilhar. Agora o PureRest tem um site bacana, bem bonito. Todo mundo tá vendo aí? Vou compartilhar o URL com vocês também. E já estava na hora porque a gente bateu... Deixa eu colar aqui e voltar. A gente bateu 1.400 e já tem 1.404, né? Stars lá no GitHub. Enfim, tem logo novo, né? Aqui nós temos um logo, o nosso elefante aí representando o banco de dados, né? E ficou bem bacana. Esse é um software que eu me orgulho bastante de participar, porque além de trazer uma funcionalidade legal, ele trabalha com um banco de dados que eu gosto pra caramba. PostgreSQL, eu tenho história com ele, eu uso há muitos anos. Bom, basicamente de notícia é isso de legal, né? Alguém quer aproveitar a oportunidade de fazer algum anúncio? Que não seja falar do jogo. Eu quero aproveitar. Manda brasa. Então, aproveitando que a gente vai ser gravado e tudo mais, o For Papers do TDC de Porto Alegre, Trilha de Go, está aberto, gente, até dia 3 de setembro. Aproveitem, eu sou uma das coordenadoras da trilha. Se precisarem tirar dúvida, pode entrar em contato comigo. Muito bom, muito bom. Manda o link para a gente colocar nas notas. Vou mandar sim, pode deixar. Mais alguém quer aproveitar, pessoal? Então, beleza. Vamos tentar, dessa vez, fazer um formato um pouquinho diferente, tentar fazer a parte gravada pequenininha, porque o pessoal não... pelas estatísticas, né, eu fico acompanhando as estatísticas de quem viu o site, o quanto que viu, essas coisas, e quem viu o vídeo, né, e geralmente o pessoal não vê o vídeo inteiro. Né, a gente grava 1 hora de vídeo, 40 minutos de vídeo, ninguém vê. Então vamos tentar fazer, quando a gente tiver coisa interessante, a gente continua gravando, mas vamos tentar fazer um formato menorzinho, que acho que é mais agradável para quem está assistindo, quem não está participando. Bom, essa semana eu queria mostrar, além do site, que ficou legal pra caramba, eu queria mostrar para vocês... aproveitando também que o PureRest é software livre, falar um pouquinho de contribuição em software livre, que é uma coisa que é sempre legal a gente retomar, é um assunto que a gente já falou aqui algumas vezes. E, por coincidência, hoje teve um pull request lá no GoConfig, que é um package que eu mantenho, tradição de software livre, né? Eu fiz para mim porque eu precisava, mas abri o código, e de vez em quando eu recebo uns pull requests de gente no mundo inteiro usando, e é muito legal. E uma coisa que o pessoal que está começando não consegue muito se situar, acha que preciso escrever um código perfeito, preciso isso, preciso aquilo para contribuir. Não precisa. Aí esse pull request que chegou aqui foi bem legal, porque o cara só adicionou uma letra que eu tinha esquecido. Eu tinha comido uma letra só fui escrever from e escrevi fom, sem o R, né? O cara, ele teve a manha de seguir o necessário, né? Ele clonou o repositório, editou, fez um pull request para mudar uma única letra. E aí eu achei isso genial, tipo, agradeci o cara, aprovei o pull request dele, claro. Porque assim, eu podia ler essa frase 15 milhões de vezes e eu nunca ia ver que eu errei. Porque o cérebro já estava acostumado e nunca ia... Imagina.
Aliás, não só eu, um monte de gente que usou isso, nunca ninguém foi lá e resolveu o problema de ortografia. Enfim, eu queria aproveitar também para pedir para vocês que também contribuem para o software livre, que alguém quer falar alguma coisa nesse sentido? De contribuição, alguma contribuição legal que fez? Acho que peguei o pessoal de surpresa, porque todo mundo não muda, olha que beleza. Eu estava realmente de surpresa aqui, mas a minha contribuição, fiz uma contribuição para Golang e foi bem nessa onda, tá? Tipo, a minha primeira contribuição para o Go foi corrigir 4 espaços. Tá aprovado pelo Go Team, lindo, tá, já foi feito merge, então é um jeito legal de realmente começar a contribuir. Sim, documentação, exemplo, escrever exemplo é sensacional. Quem mais, pessoal, quer falar alguma coisa de contribuição para software livre? Ou que tem alguma dúvida também, mesmo que nunca tenha contribuído, mas quer saber alguma coisa? O pessoal tá tímido. A gente começa a gravar, o pessoal fica tímido. Bom, e essa contribuição eu recebi no GoConfig. E o GoConfig foi o primeiro software em Go que eu abri mesmo, né? Que eu comecei a falar, deixa eu fazer alguma coisa interessante e deixar aberto, né? E é muito legal, por exemplo, uma contribuição legal que o cara resolveu um bug quando vai ler arquivos TOML, né? Era um cara da Rússia. E eu recebi aquele pull request e tal, né? E aí, de onde veio esse cara e tal? Fui no Git dele e o cara é russo. E eu, caramba, tem alguém na Rússia usando o software que eu escrevi. Isso é muito legal. Isso faz valer a pena as coisas. Tipo, deve ter gente do mundo inteiro usando que eu não faço nem ideia. E é um software bem pequeno, né? Eu fico imaginando os grandes aí, como que deve ser divertido. Bom, então continuando, para quem não conhece, esse aqui é o site do GoConfig. E ele é um package Go para ler configuração. Ele lê configuração tanto da linha de comando, quanto variáveis de ambiente, quanto arquivos de configuração. Eu fiz porque eu não gosto de ficar... Essa parte é muito repetitiva, eu não gosto de ficar refazendo ela toda vez que eu vou escrever um utilitáriozinho. Tem que ficar usando o flag lá, ficar escrevendo as minhas próprias configurações tudo outra vez. Então o GoConfig nasceu para isso. Você simplesmente escreve uma struct, passa essa struct para o parser e ele se vira para criar tanto os flags de linha de comando, quanto pegar as variáveis de ambiente, quanto arquivos de configuração, e sem contar que ele é recursivo, né? A sua struct pode ter uma struct dentro dela, que pode ter uma struct dentro dela, não faz diferença para ele consegue lidar com tudo isso. E é bem bacana, né? Tomar esses cuidados, escrever como contribuir, né? E tudo mais. A experiência de contribuir é legal, tanto do cara que aprova, quanto quando você vai contribuir também, é bacana. Bom, outra coisa legal também, e aqui é para pedir contribuição, claro que quem quiser contribuir com o GoConfig ou qualquer outro software que está aberto, que eu adoro contribuições, mas esse aqui é específico do nosso grupo de estudos e muita gente às vezes não sabe nem que existe, né? Porque eu esqueço de falar dele. Que é os nossos exemplos e o nosso guia de estudos, né? Então tem desde como instalar o Go, como configurar, como que funciona o workspace do Go, e aí ele tem vários exemplos. E eu estou tentando escrever mais exemplos simples que sejam divertidos do pessoal usar. E bom, enfim,
é um material nosso, né? Eu comecei ele algum tempo atrás fazendo um workshop, né? Ele começou como um material para um workshop de 2 horas. Hoje, quando eu passo ele como workshop, eu levo mais de 4 horas, eu não consigo explicar tudo, porque muitas pessoas contribuíram, muitas pessoas pediram coisas, e o material foi crescendo com pull request de amigos, com gente mandando contribuição, gente pedindo coisa e eu implementando também, porque contribuir às vezes é simplesmente ir lá e abrir uma issue e falar, olha, dá para você fazer tal coisa que seria legal e tudo mais. Enfim. E aí, quem quiser colaborar, quem quiser ir lá brincar, principalmente com exemplos e recursos que não existiam na época, por exemplo, talvez falar do vendor, talvez falar, enfim, de qualquer recurso novo, como por exemplo, context, ainda não tem aqui nos nossos exemplos, tem bastante coisa nova na linguagem para a gente colocar aqui. E, claro, revisar tudo também, né, sempre ajuda. Bom, alguém que tá com a gente não conhecia esse material? Todo mundo que está aqui conhecia? Eu não conhecia. Que legal. Então, é uma coisa que a gente criou. Na verdade, ele nasceu muito antes do grupo de estudos, né? Como um workshop mesmo para apresentar a linguagem Go. E foi ganhando volume. Sensacional, assim, as pessoas contribuindo e tudo mais. E a ideia é bem baby steps mesmo, é bem explicar o Go passinho por passinho. Você falou um workshop que para ser em 2 horas e hoje leva umas 4, é isso? Isso, eu não consigo passar ele, na verdade, mais... assim, se eu for passar, eu vou levar mais do que 4 horas. A última vez que eu fiz, eu levei umas 4. Isso, claro, né, fazendo todos os exemplos, porque como a ideia era um workshop, então a ideia era explicar a teoria, mostrar o código, e aí as pessoas replicarem, as pessoas escreverem o código, e isso tudo toma tempo, e como tem bastante coisa agora, e tem exemplo lá que tem 2 exemplos, né, porque, enfim, eu gosto de... Oi? Não, desculpa, eu tava tossindo. Na verdade, eu tava pensando, bom, o projeto é open source, né? Mas é que eu fui convidada para dar um workshop na GopherCon introdutório para o Go. Eu tava pensando se eu podia usar esse material, me basear nele. Claro, já foi usado por várias pessoas para exatamente... A ideia é exatamente essa, é um material introdutório. Tem algumas coisas avançadas que eu coloquei por gosto. Por exemplo, como eu vim do C, um dos bônus é como você integrar C com Go. Mas é totalmente, tipo, descarta, não vou passar isso e vai para frente. Não, mas é legal, né? Eu realmente estou procurando material agora para coletar. Eu já fiz alguns workshops introdutórios, mas eu não cheguei no modelo que eu gostei ainda. E eu tenho esse convite aí para fazer o workshop introdutório da GopherCon. E eu pensei, seria legal, vou dar uma olhada no material, talvez seria um bom ponto de partida. Se não for para replicar exato, já deve ter bastante coisa já feita, né? Sim, a gente... e, claro, feedback é muito importante porque... enfim, tentar escrever um material didático não é tão simples quanto parece. Por exemplo, como praxe boa prática de programação, a gente escreve tudo em inglês, certo? Certo. Né? E até para manter uma homogeneidade do código, as variáveis são em inglês, tudo direitinho, para ficar homogêneo. E eu fazia isso também lá no grupo de estudos, né? Também nesse material. Só que o pessoal que é muito novato confunde variável que está escrito em inglês com palavra-chave. Então, de propósito, tem até no como contribuir, né? O como contribuir desse aí maiorzinho,
tá lá escrito, né, que assim, olha, aqui nós estamos usando as palavras, aqui nós estamos usando variáveis com nomes em português, e aí explica que é para não confundir com as palavras-chave, e aí explica que, mas quando você for programar de verdade, não faça isso. Pois é, eu também, eu criei acho que eu mostrei um outro dia aqui num hangout desses, o Pac-Man, né, que a gente fez em Go. Uhum. E aqui ele foi escrito totalmente em português porque era para ser usado no workshop do Women Who Go. Só que eu também tenho uma dificuldade porque, assim, quando eu fui para a GopherCon nos Estados Unidos, eu mostrei isso para as gurias lá e, assim, todo mundo ficou super interessado e é uma coisa que a gente, como está escrito em português, fica ruim de compartilhar lá fora. Então, a gente tô tendo que ter o retrabalho agora de pensar e reescrever tudo para inglês para poder ter um alcance maior, né, o tutorial. Sim, não tem jeito, o inglês é a língua franca da informática, né? Não tem como escapar, tem que pelo menos ler. Sim, mas eu acho que uma mensagem que eu até queria aproveitar para deixar, já que a gente está na parte gravada, é que, assim, veja, o desafio que eu tenho hoje é criar um curso introdutório, um workshop. Já tem um pronto que é o que você fez e o pessoal começou. Eu acho que a ideia do open source é justamente essa, né? Em vez de a gente ficar dividindo força e cada um criar o seu, todo mundo contribuir para melhorar uma coisa só e ficar uma coisa super boa. Sim, então, sim, essa é a ideia. E a licença é totalmente aberta, ou seja, pode ir lá usar, pode fazer o que quiser, pode inclusive falar assim, olha, tá legal, mas eu queria derivar desse trabalho para fazer um totalmente meu, também é totalmente permitido. Não, é aquela história, eu agradeço se tiver feedback. Sim, sim, com certeza. Mas eu acho que, assim, a ideia da contribuição é justamente a gente poder unir forças, né, para fazer uma coisa maior do que se conseguiria fazer sozinho. Sim, sim, é isso mesmo. É bem é o que a gente acaba fazendo com tudo, né? Qualquer contribuição para software livre é mais ou menos isso. Tipo, todo mundo sai ganhando. Bom, aí ainda falando de contribuição, tinha mais... outro software livre que é minúsculo, é até uma brincadeira, mas como foi útil para mim e eu acho que é uma peça de software bem pequenininha, mas é bastante útil. A gente precisou de um programinha para saber se uma determinada porta está aberta. Porque, por exemplo, a gente vai carregar algum software ou fazer algum teste e ele depende de que outro software já esteja ouvindo uma determinada porta, já esteja no ar. Então, o Avelino criou o TCP Port Wait, fez uma versão que ele precisava em Shell Script, né? E eu estava fazendo os testes de algumas coisas que a gente que são escritas em Go, e aí eu escrevi um package em Go que faz exatamente a mesma coisa. A diferença é que o meu já tem o timeout, o dele ainda não tem. Então já nasceu por esses dias, né? Na verdade nasceu ontem. Não, nasceu ontem mesmo. Mas essa pequena peça de software também, código aberto aí. E ficou bem legal. Opa, peraí, alguém já aceita. Pronto. Muito bom e útil. Né, ele só fica esperando dar um timeout ou ele descobrir que a porta está aberta. E para mim, agora como eu estou fazendo testes de integração no sistema, eu preciso saber se a parte que eu quero testar está no ar, sabe? Eu tinha algo parecido com isso para poder startar sistema mesmo. Né? Você vai startar um outro servidor, você espera algum ficar pronto para depois... Sim, também pode ser usado para isso. Continuar no script de start. Oi? Sim, também pode ser usado para isso. Você fica lá aguardando até que a porta esteja no ar, né?
E apesar de ser novo, seguindo o padrão, ele já está com 100% de cobertura de teste. Então, a gente está com um padrão que nada mais entra sem teste, então ele está com 100% de cobertura de teste, mesmo sendo minúsculo, né? Mesmo o teste sendo 2 vezes maior do que o próprio programa. Bom, uma brincadeira, voltando ao assunto do hands-on, né, do material de introdutório, uma coisa que eu estou brincando e começando a fazer é uma nova sessão que eu estou portando o Funções ZZ. Quem conhece a Funções ZZ, hein? Alguém conhece? Só eu conheço. Não. Não conhece? Bom, Funções ZZ é um trabalho do Aurélio, o Verde, né? O Aurélio, eu conheço o cara desde o tempo da Conectiva. E aí vamos achar aqui. Funções ZZ. Tá meio lento. Aqui, Funções ZZ. Então, Funções ZZ é um software livre criado pelo Aurélio que são muitas funçõezinhas. Todas elas começam com ZZ, para ficar fácil de você bater no teclado ZZ, né? E eu lembro disso, isso é muito antigo. E é legal, né? Mas é antigo, mas tá bem mantido, viu? E o legal das funções ZZ é que são pequenas, né? Não é aqui que eu quero. São pequenas, como é que eu vou dizer? Aqui que eu queria, esse aqui. São muitos mini aplicativos e todos eles bem pequenininhos, né? Então a maioria bem pequenininho. E dá facinho para reimplementar em Go. E a ideia é reimplementar como um exemplo no grupo de estudos. Então já comecei a brincar com algumas coisas. Esse primeiro aqui, o aleatório, que é o mais simples de todos, eu já fiz. O alfabeto eu já comecei a fazer, mas é que eu quero mudar um pouquinho, porque ele vai ser só inspirado nas funções ZZ. Porque a ideia não é substituir, né? A ideia é entrar como um exemplo lá Se for fazer, talvez não seja interessante fazer cada um como um programa separado, não, né? Porque isso em Go, cada um aí com seus 2 megas. Não, mas não é para usar, é para ter um exemplo. Não é para você ter todos compilados na sua máquina, é para você ter todos os exemplos de código e consultar. Né? A ideia é enriquecer o nosso material de estudo. Mas quem não conhecia está aqui, né? É bem útil, bem legal e facinho de contribuir. Eu contribuí já há muitos anos atrás. Enfim, e muitas pessoas contribuíram. E tem bastante funcionalidade interessante. Então, quem não conhecia, fica aí a dica. Deixa eu até marcar, porque eu esqueci de marcar botar nas minhas anotações o link para Funções ZZ. E é assim, tô fazendo de brincadeira e mandar o link aí pro pessoal também. Tô fazendo de brincadeira, mas é divertido. Bom, mais ou menos é isso que eu tinha preparado para mostrar para vocês. Se alguém quiser contribuir, pegar uma das funções ZZ e ir lá e fazer um exemplo para o nosso material, seria genial. Se alguém tiver com vontade de participar, ir lá e contribuir, vai ser muito legal, porque quanto mais exemplos tiver, exemplos simples,
bem mastigáveis, melhor para quem está aprendendo. E é isso, pessoal. Acho que a gente já tem bastante conteúdo. Vamos parar a nossa parte gravada aí para o bate-papo? Bom, por falta de objeção, então vamos parar a parte gravada. Até mais.